Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, do dia 21 a 25 de março, mas antes eu peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Priscila pede que eles se expliquem tudo a ela, e eles não respondem. Priscila está disposta a ligar para Aníbal e contar tudo. Franco pergunta a Fernanda o que ela quer dele. Fernanda pergunta a ele se Bárbara falou sobre contas diferentes da Lacto, pois Adriano acha que ela tem uma conta secundária e que lá está os 3 milhões de dólares. No quarto de Liliana, Bárbara aterroriza a menina, garantindo a ela que ela será órfã de pai e que ela será responsável pela morte dele. Liliana se levanta e começa a enforcá-la. Bárbara, por sua vez, consegue se defender e dá uns tapas na cara da menina Liliana e diz: "Cala a boca, louca, estúpida. Essa vou cobrar onde te dói mais." Cada um dos vermes e asquerosos da sua família irá desaparecer, começando pelo seu paizinho, até ficar sozinha e abandonada e tremendamente louca nesse inferno. A Agripina entra no quarto e se depara com Liliana no chão e pergunta o que aconteceu. Bárbara, com voz doce, diz que ela estava dançando e acabou caindo. A Agripina ajuda a levantá-la. Batem na porta da casa de Aurora. Ela vai ver de quem se trata pela brecha da janela. A Aurora vê um homem muito parecido com Gonçalo e fica assustada. Franco diz a Fernanda: "Se sua madrasta tivesse contas secretas e você descobrisse, o que faria?" Fernanda responde: "Além de saber se Bárbara tem ou não contas secundárias, eu queria saber se meu marido está falando a verdade." Adriano faz ameaças a Priscila. Fernanda pergunta a Franco Santoro se ele acha que Adriano e Bárbara sejam culpados. Ele responde que é uma possibilidade, porém pede que não se importe com a opinião dele. Fernanda diz: "Está disposto a me ajudar a descobrir a verdade?" Franco diz que antes de dar a resposta, ele quer saber quem é Artêmio Bravo. A Aurora fica em choque com a aparência do homem que bateu na sua porta e mostra a Santiago. Santiago se espanta também ao ver o homem e diz: "Esse homem é muito parecido com meu pai." Santiago diz a Aurora que irá perguntar a ele o que ele faz lá. Fernanda nega a saber quem é Artêmio Bravo e muito menos Rebeca Sanches. Bárbara se despede de Liliana. A Agripina diz a Liliana: "Liliana, você está bem? Quando sua família vem, volta as lembranças, não é?" Se ela soubesse, minha gente, que a malvada da Bárbara fez com a menina Liliana. Santiago quer abrir a porta para o tal homem, mas a Aurora não deixa, pois tem medo de perder sua liberdade novamente e pela primeira vez sem a Dominga ela se sente livre. Santiago pensa em uma estratégia para saber quem é esse homem. Adriano diz a Priscila: "Você e eu somos sócios." Priscila, sem entender, pergunta do que eles são sócios. Adriano responde: "Em nos ajudar a esconder o segredo um do outro." Santiago, disfarçado, comunica ao senhor que Dominga faleceu e pergunta o nome dele. Ele não responde e pergunta como e onde Dominga faleceu. Santiago conta tudo a ele. O tal homem pergunta pela sobrinha de Dominga, Aurora. Santiago mente dizendo que ela também faleceu. O homem fica pasmo com a notícia. Franco comunica a Fernanda que tem que tirar Liliana da clínica e que ela estaria melhor se recebesse os cuidados de outro especialista. Santiago diz ao homem: "Nem sequer um enterro modesto podemos dar para elas, porque lá mesmo ficaram as duas." O homem diz: "O quê? O quê?" Santiago diz: "Assim como ouviu, as coitadas derreteram, só cinzas." O senhor imagina? Então, conhecia bem a Dominga e a sobrinha? O senhor responde que sim, e que eles eram muito mais que amigos, e vai embora. Franco diz a Fernanda que ele está incomodando alguém. Fernanda pergunta o que tem a ver com sua irmã Liliana. Franco responde que parece que Liliana sabe sobre os nomes Artêmio e Rebeca Sanches. Fernanda pergunta o que ele afirma com isso. Franco responde que o cavaleiro justiceiro deu um aviso a ele que quando ele chegasse lá, ele encontraria um inimigo. E diz muito mais, e que esse inimigo foi quem condenou a Liliana à loucura. Franco responde que Liliana sabe quem é seu inimigo. Dentro do carro, Artêmio, em pensamento, repete várias e várias vezes: "Morta? A Aurora morta?" A Aurora revela a Santiago
que quase desmaiou ao ver o homem por ser parecido com Gonçalo. Santiago diz a ela: pois que eu saiba, eu não tenho tios. E tomara que seja verdade, viu? Só a pinta do cara parecia o chefe da máfia. E que quando ele falou que a sobrinha de Dominga tinha falecido, ele ficou muito pálido. Franco pergunta a Fernanda se todo o tempo que Lilian está na clínica, ela notou algum progresso na recuperação dela. Fernanda fica sem o que dizer. Priscila pede para Vladimir chamar um táxi para ir embora. Adriano pede para conversar a sós com Priscila e diz: eu não tenho nada contra você. E o que aconteceu foi uma terrível coincidência. E ele continua dizendo que eles podem se ajudar. A Aníbal demite Florzinha e diz a ela que não volte na Lactus e que não procure ninguém da família. Franco e Fernanda se beijam. Terça-feira, dia 22 de março de 2022. Fernanda pede perdão a Franco pelo beijo e diz: mas esqueça, porque isso não poderia ter acontecido. Franco responde: não se sinta mal, para mim foi algo indescritível. No jardim, Marina e Vênus dão gargalhadas ao lembrar da cara que Gardênia fez quando elas chegaram. Gardênia pergunta de Franco para Steve e revoltada sai. Sozinho, Steve ri por Gardênia estar morrendo de ciúmes. Fernanda está indignada por estar acontecendo várias injustiças ao seu redor. E ela se culpa pela morte de Eduardo Juarez. Franco pergunta a ela se ele pode dar sua opinião. Fernanda responde que sim. Então Franco diz: comece por você mesmo. Fernanda fica sem entender. Então Franco responde: comece em acabar com essa tristeza, claro. Olha, encontre essa tristeza que está te consumindo e acabe com ela e a cure. Fernanda pergunta a ele: sabe como se cura a si mesmo? Então me conte, me ajude. Franco a pede que não fique assim, pois ele só sabe que não pode ajudar outras pessoas sem antes curar suas próprias feridas. Artêmio chega ao seu esconderijo e se encontra com Bárbara. Ela entrega a ele o contrato entre Paulo Milk e Grupo Lactus. Ele diz a ela: 15 anos preparando a ruína de Gonçalo Elizalde, e agora, por causa da intromissão de um bom samaritano, temos que replanejar a nossa estratégia. Rebeca está disposta a esperar o tempo que for necessário para conseguir o nosso objetivo? Rebeca diz: não, é claro que não. Ele pergunta o que ela irá fazer. Rebeca responde: deixar os Elizaldes na mão de Franco Santoro, que seja ele a destruí-los, e que ele termine o que você começou. Artêmio fica revoltado ao ouvir isso. Rebeca sugere que acabem com Franco Santoro. Artêmio nega e revela que Franco não é um obstáculo para ele, pois acha que tem alguém por trás de Franco Santoro e que ela tem que continuar controlando o dinheiro. Ela responde que não se trata mais de Gonçalo, e sim dos seus filhos. A Aurora está se arrumando para poder ir embora com Santiago. Rebeca pergunta a Artêmio onde está a Aurora. Ele responde que ela está morta e pede que ela saia da sua sala. E ao ficar sozinho, ele lamenta pela morte da menina. A Aurora se despede e diz: obrigada, Virgem Santa. Aqui ficam as minhas lágrimas, minha solidão e minha dor. Agora começa uma nova vida ao lado do homem que eu amo. Santiago aparece e a carrega pelos braços até o carro. Ao conversar com o médico da sua mãe, Érica revela que gostaria de ter 5 filhos. O médico diz a ela que é difícil uma moça querer ter uma família numerosa. E dá a elas a má notícia que Dolores não está grávida e que ela entrou na menopausa. Fernanda pede que Franco a deixe pensar sobre a retirada de Liliana da clínica. Ele pede que não conte a Gonçalo e se despedem. Aníbal estranha ao chegar em casa e ver Priscila deitada e a questiona por que não está na casa do seu irmão. Priscila responde que passou mal e preferiu voltar para casa e revela que teve uma ameaça de aborto. Aníbal diz: bom, isso deve ser, a natureza é sábia. Vladimir é consolado por Adriano, pois Priscila não deixou ele levar até a sua casa. Adriano pede ao amigo que não se preocupe, pois é birra de mulher grávida e que está pronto para dar sua cara a tapa para quem quiser prejudicá-lo. Vladimir agradece e diz: com essa sua atitude, está mostrando que é um dos melhores amigos. E eles se abraçam. Priscila revela a Aníbal que, se for preciso, ela irá fazer um pacto com o próprio demônio para que eles vivem. E diz a Aníbal: vai se acostumando com esse filho, porque eu vou fazer de tudo para que você olhe nos olhos dele para reconhecer teu castigo, Aníbal. Aníbal fica pensativo. Já em casa, Érica consola sua mãe. Augusto chega com vários presentes para o bebê. Dolores revela a ele que ela não está grávida, e sim que está com menopausa.
Augusto a consola e diz que o que importa é que eles estão juntos. Bárbara coloca uma lingerie para seduzir Gonçalo. Ao entrar no quarto, ela diz a ele: "Vou dar a recepção que merece o rei dessa casa." E eles se envolvem. Steve coloca Franco a par de tudo o que aconteceu em sua casa quando ele estava fora e pede para ele tomar cuidado com Gardênia, pois ela está muito brava. Gardênia se recusa a dar comida a Vênus e Marina. Vênus diz a Gardênia: "Por acaso acha que vamos morrer de fome só porque não sabemos cozinhar? Pois está muito enganada. Se eu tivesse feito essa torrada, com certeza estaria bem melhor." Gardênia fica chocada e sai revoltada. Marina aconselha a amiga: se ela quiser um emprego com Franco, terá que ter muita paciência com Gardênia. E Steve mostra a Franco a lista de convidados que confirmaram a presença na festa. Ao olhar a lista, Franco a questiona porque ele convidou a imprensa. Steve diz a ele: "Vamos fazer uma grande celebração e que, como tal, tem que aparecer em todos os jornais e revistas do país. Será o evento mais falado de todos os tempos." Gardênia os interrompe, pedindo para conversar com o Franco Santoro, pois é uma coisa muito importante. Na cama, Bárbara diz a Gonçalo: "Eu não quero te preocupar. Descansa. Eu vou pedir para Tomásia trazer o jantar. O que acha?" Gonçalo suplica a ela que fale logo. Bárbara responde: "Tenho muito medo, Gonçalo." Gonçalo fica sem entender. Bárbara termina dizendo que tem medo que possa acontecer com ela. Ao sair para deixar Gardênia e Eduardo sozinho, Steve sugere ao amigo que deixe as convidadas no quarto de hóspede. Eduardo concorda e Steve sai. Gardênia, revoltada, pergunta a Eduardo se ele está pensando em deixar as meninas morando lá. Eduardo responde que está muito tarde para que elas vão embora. Gardênia, super brava, pede que ele não coloque Vênus para perto dela. Eduardo levanta e chama sua atenção e diz a ela que não sabe o que irá fazer com Vênus. Gardênia sai revoltada. Ao ficar sozinho, Eduardo lembra do beijo que deu em Fernanda. Em seu quarto, Fernanda também lembra do beijo e diz que não irá mais acontecer novamente, pois é uma mulher casada. Gonçalo pede que Bárbara fale o que está acontecendo. Então ela diz a ele: "De uns dias pra cá, não sei se notou, mas que o problema é que eu sinto que a minha situação nessa casa tá cada dia mais frágil. Aqui, mas na empresa é muito mais. Cada dia está mais difícil de fazer as coisas." Gonçalo pergunta a ela se ela está se referindo aos seus filhos. Ela responde que nem sempre eles estão do seu lado e que um dia, se ele chegar a acontecer algo com ele, ela ficará na rua e chora. Eduardo, ao conversar com Steve, conta a ele a conversa que teve com Fernanda sobre Bárbara e Adriano. Steve diz a Eduardo: "E se for verdade que o marido de Fernanda diz sobre Bárbara?" Eduardo responde: "Eu acho que a vida dela e de toda a família se transformaria em uma grande tragédia." Steve pergunta se Fernanda o ajudará a tirar Liliana da clínica. Franco responde que ela pediu um tempo e que agora ela considera ele como aliado e que a beijou. Eduardo revela a Steve que quebrou a promessa de nunca mais fazer isso. Steve revela a Eduardo que Fernanda o ama, mesmo sem saber que Eduardo e Franco Santoro são a mesma pessoa. Quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Bárbara diz a Gonçalo: "Eu sei que o que os seus filhos estão fazendo é natural. Proteger seu futuro. Há quem vai se negar a fazer isso. Eu juro que entendo. Eu juro. E tenho feito o possível para ser discreta, para não fazer notar. Mas isso, para mim, não tá me ajudando em nada. E penso na minha velhice e na minha incerteza do futuro. E então me invado de medo. Perdão, querido, perdão." Bárbara pede a ele que não diga nada aos seus filhos e, em pensamento, diz: "Eu vou usar todo o seu capital para destruir você e tua odiosa família. E também vou estragar o negócio entre Lactos e Franco Santoro." Fernanda, em seu quarto, conversa com sua amiga Érica pelo telefone sobre Franco Santoro. Érica conta a ela sobre a falsa gravidez de sua mãe. Fernanda lamenta o ocorrido quando batem na porta e ela desliga o telefone para ver quem se trata. E é Santiago. Jacinto comunica a Margarida que Marina e Vênus foi até a casa de Franco e que queria contar a ela antes que Gardênia contasse, pois ela achava que ele estava dando em cima delas e nega ter feito isso. Gardênia brava diz: Magro, não venha com nenhuma novidade." Jacinto pergunta a ela como pode pensar isso. Margarida responde: "Como posso pensar isso?
Olha, porque a carne é fraca e essa tal Vênus é boa de se ver, não é? Jacinto diz que só tem olhos para ela e eles se beijam. Fernanda pergunta a Santiago sobre a Aurora. Santiago vai até a porta e pega a menina. Fernanda, ao ver a sua cunhada, a celebra de felicidade. Ao conversar com Eduardo sobre Vênus, Steve diz: eu tenho uma ideia, para que Vênus trabalhe. Trabalhe nisso que sabemos que ela faz. Santiago prepara o café da manhã para a Aurora. Bárbara, ao chegar para lanchar, se depara com os pombinhos e se assusta. Eduardo nega a ideia do amigo, pois não irá propor isso para ela e pede que ele tire a ideia da cabeça. Bárbara lembra que Artêmio diz a ela que a Aurora estava morta e diz em pensamento: o demônio te trouxe para mim de volta, Aurora. Curiosa, ela pergunta para a menina se ela tinha ido visitar seus pais. A Aurora diz a ela: não, é que eu tive que ir urgente visitar uma amiga que estava doente. Marina comunica a Eduardo que Vênus quer conversar com ele. Eduardo pede que a mande direto para o escritório. Bárbara informa Gonçalo que Santiago e a Aurora voltaram para casa. Gonçalo faz uma cara e a megera pergunta a ele se ele não gosta da menina. Gonçalo diz: parece ser uma boa moça, que está apaixonada por Santiago, mas eu não sei se meu filho está pensando em algo sério com ela, porque sinto que tem uma relação aberta. Gonçalo sai para cumprimentá-los e, ao vê-los, pede para conversar com Santiago. Mas Bárbara inventa que Santiago está desesperado por não encontrar a Aurora. Artêmio diz a ela que conte a Santiago que a menina Aurora morreu. Mas Bárbara quer saber mais e pergunta: eu sei, mas com certeza ele vai querer saber os detalhes. Artêmio responde a ela: foi um incêndio no hotel perto daí. Ela pergunta se está confirmado. Artêmio confirma que sim, e que foi melhor assim, pois a Aurora é muito perigosa. Bárbara o questiona, mas Artêmio não diz mais nada e desliga o telefone em sua cara. Bárbara sozinha diz: com certeza que a Aurora não aguentou ficar de amores com um velho decrépito como você, e não suportou que ela preferisse Santiago e por isso decidiu eliminá-la. Você nunca irá saber que ela está viva. Priscila comunica a Fernanda que está com ameaça de aborto. Fernanda pergunta a ela desde quando ela está sabendo disso. Priscila responde que desde o meio-dia do dia anterior. Fernanda questiona por não ter falado nada com ela, pois nessa mesma hora estava conversando no telefone e Priscila estava no SPAR. Priscila inventa que foi lá mesmo que sentiu as dores e que se perder seu filho, a sua vida não terá mais sentido. Fernando o abraça e ela chora. Bárbara observa de longe Camila e Jacinto conversando. Chorando, Florzinha conta a Margarida que foi demitida e que todos na empresa acham que ela é uma traidora e que não é verdade isso. Fernanda pergunta a Priscila se tem amizade com Vladimir e que queria saber por quais motivos saiu da empresa da sua família. Priscila diz: não faço ideia, se você quiser, pergunto para o meu irmão. Fernanda diz que não precisa e sai do quarto. Priscila, já sozinha, diz: por que Fernanda me perguntou de Vladimir? Será que Adriano falou que esse filho que eu espero é de Vladimir? Não, não, ele não seria capaz de me trair. Nós fizemos um trato e ele tem que cumprir. Gonçalo conta a Santiago que está preocupado porque está surgindo uma divisão entre ele e seus irmãos. E Santiago pergunta a ele por quais motivos. Gonçalo responde que é por conta de Bárbara e pede que Santiago fale com eles. Bárbara chega e passa a mão no cabelo de Santiago, bagunçando seus lindos cachos. Santiago pergunta ao seu pai se ele tem mais alguma coisa para falar. Gonçalo nega e agradece ele por ter ouvido. Santiago sai. Gonçalo comunica a Bárbara que irá pedir para o advogado fazer o que se deve fazer para que não aconteça nada com ela, para não poder ficar dependendo dos seus filhos. A Aurora pergunta a Santiago se ele contou a Gonçalo sobre o homem que foi na casa de Dominga que parecia muito com ele. Santiago diz que não, pois ele irá fazer várias perguntas. A Aurora lembra do rosto do tal homem e pergunta o que Santiago tem. Santiago responde: o que meu pai me disse me deixou muito preocupado, e que entre meus irmãos e Bárbara tem uma guerra de interesse, e que ele está do lado da mulher. Ao conversar com Vênus, Eduardo diz que não sabe como ajudá-la
e pergunta se ela não tem alguma ideia. Margarida e Florzinha vai até a fazenda dos Elisáudios conversar com Fernanda e conta que Aníbal a despediu. Já no grupo Lactus, Aníbal conta a Vladimir que despediu Florzinha. Vladimir fica em choque. Aníbal, como forma de agradecimento, dá a Vladimir as chaves dos arquivos até encontrar alguém para ficar no lugar de Florzinha. Steve pede para conversar com Franco. Vênus vai até a sala e conta a Marina. Ele só fez perguntas. O seu Steve pediu para que eu deixasse eles sozinhos. Acho que eu pisei no tomate, menina. E é bom nem ter ilusões. Gardenia, que está perto delas, escuta e comemora. Steve pede para falar o que ele está pensando para Eduardo sobre Vênus. Quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Fernanda tranquiliza a Florzinha e diz a ela que irá cuidar do assunto. Florzinha agradece e elas vão embora. Eduardo não concorda com as ideias de Steve. Steve diz a ele: por que não deixa que ela decida? Vênus deixou muito claro. É o que sabe fazer na vida. O que vai oferecer para ela? Perdão, mas é muito mais recatado do que ela estava fazendo. Eduardo responde que é muito mais perigoso também. Steve responde: não é mais perigoso do que ficar lá na cantina de Jairo Roca. Isso sim, eu garanto. Pensa. Eduardo pede que Steve cuide desse assunto e pega uma bolsa grande. Steve, como é curioso, pergunta o que é isso e onde ele vai. Eduardo responde que irá descobrir um segredo que sua mãe levou para o túmulo. Santiago conta a Fernanda que nunca tinha visto Gonçalo falar do jeito que ele falou sobre eles e que como ele e seus filhos tinham se transformado em estranhos. Fernanda diz ao irmão que definitivamente tudo está mudando e para pior. Ao guardar as toalhas no banheiro, a Aurora leva um baita susto ao ver um sangue no espelho e sai correndo. Fernanda conta a Santiago que contará tudo a ele, mas não nesse momento, e pede que ele não vá embora até ter paz em sua família. Quando a Aurora bate na porta e o chama para ver o banheiro. Bárbara pergunta a Camilo o que ele falava com Jacinto. Camilo responde que não era nada importante. Ao chegar no banheiro, eles não encontram nada. A Aurora fica sem entender e jura que viu uma cruz de sangue. Camilo conta à madrasta que Jacinto está com o carro de Gonçalo. Bárbara pergunta se ele sabe onde Jacinto escondeu. Ele responde que não sabe. Bárbara diz que por trás disso está Franco Santoro e que Jacinto nunca teve peito para desafiá-lo e pede ao enteado que jogue o mesmo jogo que Jacinto. Camilo fica com raiva, pois terá que olhar para a cara dele e pergunta à madrasta o que irá dizer. Bárbara diz: preciso pensar, porque o que você falar para Jacinto, estaremos dizendo para o próprio Franco Santoro. A Aurora garante e pedem que acreditem nela. Santiago diz a Fernanda que deve ter sido uma brincadeira de mau gosto. Fernanda diz a eles que irá falar com Tomásia para saber quem que fez essa mancha no espelho. Na paróquia do Padre Bosco, ele e Eduardo conversam sobre Artêmio. Eduardo pergunta ao padre se sua mãe diz a ele sobre alguma coisa relacionada a Artêmio. O padre revela que o que sua mãe disse foi em segredo de confissão e não pode dizer nada. Fernanda pede a Tomásia que vigie para que nenhuma empregada entre no quarto. O médico tranquiliza Priscila, dizendo que o bebê está bem, porém ela tem que ficar de repouso e não ficar nervosa. Gonçalo chega no grupo Lactus e dá de cara com Vladimir no lugar de Florzinha e pergunta onde a moça está. Aníbal chega bem na hora e comunica ao seu pai que a despediu. Fernanda também chega no mesmo momento e pergunta ao seu pai por que demitiram Florzinha. Gonçalo responde: Eu estou sabendo agora. Franco vai até a casa de viúva de Ciro e é comunicado que ela ainda se encontra dormindo. Ele pede que avise ela que é sobre as patentes de Ciro. No grupo Lactus, Fernanda diz a Aníbal: de onde você tirou isso? Por favor, Aníbal. Flor trabalha conosco não sei há quantos anos. Como acha que está vendendo informações? Gonçalo, bravo, diz ao seu filho: Aníbal, para começar, eu não entendo por que tomou essa decisão sem a minha autorização. Aníbal responde ao seu pai: acha que eu vou chamar o senhor toda vez que contrato ou demito alguém? Gonçalo defende Florzinha e diz ao seu filho que ele deveria ter comunicado.
Fernanda propõe que faça uma investigação para confirmar se é verdade ou não que Florzinha vendeu as informações da empresa para outra. Vladimir, que está atrás da porta, liga para Adriano para informá-lo e fica desesperado. Adriano tenta acalmá-lo e pede que fale com Priscila, pois ela tem que ajudá-los para poder achar prova contra a Florzinha na empresa da sua família. A viúva de Ciro diz a Franco: se o que tem que dizer começa com a palavra patente, o senhor tem toda a razão. Franco responde: senhora Palafox, o que eu tenho para dizer não começa bem com a palavra patentes, mas sim com a palavra dinheiro. A mãe e o filho pedem para Franco se sentar, todos sorridentes ao ouvir a palavra dinheiro. E eles perguntam a Franco qual é o valor que eles estão falando. Franco responde que é cerca de 100 mil dólares e que quer o conteúdo do cofre, se referindo ao que estava dentro do cofre da sua mãe. Priscila avisa a Fernanda que está tudo bem. Fernanda pede que a cunhada siga as instruções do médico e desliga o celular. Logo em seguida, Fernanda fica tentada a ligar para Franco Santoro para contar tudo o que está acontecendo, mas volta atrás na sua decisão. A viúva entrega a Franco o papel que estava no cofre. Franco observa que é uma certidão de nascimento de Artêmio Bravo. O advogado chega ao escritório de Gonçalo e pergunta o motivo dele estar preocupado. Gonçalo responde que tem que se proteger dos seus próprios filhos. Fernanda liga para Franco pedindo para que eles se encontrem. Aurora observa a decoração da casa sozinha, quando Bárbara chega e diz que gostaria de ver as esculturas da menina. E em pensamento diz: sonsa, monga infeliz, você tem de escultura o que eu tenho de freira. Bárbara revela à menina que de todos os filhos de Gonçalo, o que ela mais gosta é de Santiago, e que está feliz por ele ter encontrado uma mulher que a ame de verdade. Gonçalo pede ao advogado de como ele pode proteger o futuro de Bárbara no caso ele venha a faltar. O advogado pergunta a ele o que aconteceu, pois ele sempre teve uma família muito harmoniosa. Gonçalo responde que era tudo fácil, até entrar o dinheiro no meio. A viúva de Ciro pergunta a Franco se valeu a pena o papel. Franco, com esperança de achar as cartas de Fernanda, pergunta se tinha mais alguma coisa no cofre. A viúva responde que não. O advogado diz ao Gonçalo: o que me preocupa é que te vejo muito nervoso e não gostaria que tomasse alguma decisão que venha se arrepender depois. Gonçalo garante a ele que não irá se arrepender de nada. O advogado informa que uma vez assinado o testamento, se Bárbara quiser, pode deixar ele e seus filhos na rua. Gonçalo a defende dizendo que conhece Bárbara e ela nunca irá fazer isso. Doris diz a Érica que sente um peso na alma como se estivesse carregando um morto e que no dia anterior era a mulher mais feliz do mundo e hoje ela se sente como uma velha e chora nos braços da sua filha. Érica tenta acalmá-la. Camila e Bárbara observam de longe os pombinhos. Camilo diz à madraça que espere que dure o relacionamento de Santiago com a Aurora. Bárbara diz a ele que preferia que o relacionamento deles se acabasse. Camilo pede que ela diga o que está pensando. Bárbara responde a ele que Gonçalo não gosta de Aurora e que acha que dessa vez ele tem a razão e espera que essa relação termine logo. Vladimir liga para Priscila para saber como ela e o bebê está. Quando o Adriano chega e pergunta se é com Priscila que ele fala e pede para conversar com ela e pede para que ela faça um favor. Priscila pergunta que favor ele está pedindo. Adriano responde que ela terá que entrar no escritório de Orlando e ponhar uma informação confidencial da Lactus. Camilo diz a Bárbara que tem que ajudar Santiago a abrir o olho e diz que irá ajudá-lo. Bárbara sozinha diz: como sempre, mordeu o anzol. Sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Ao conversar com Vênus, Steve conta a ela que Franco autorizou que ele faça uma proposta e pergunta a ela se ela já ouviu falar sobre matar Harris. Vênus se espanta e diz que se for para matar alguém, ela não irá. Steve ri e diz que não irá matar ninguém e explica a ela: Mata Hari foi uma bela mulher espiã, assim como você. Bem, o caso é que dentro de alguns dias daremos uma festa muito importante para nós. E precisamos que nessa festa você seduza um homem. Tomás avisa a Bárbara que Marcaro quer ir lá levar a conta de telefone de luz e pergunta a ela
se é para levar a peça de roupa que Fernanda deixou lá no dia anterior. Bárbara se espanta e pede que Tomásia não conte nada para Fernanda e pergunta se ela está no quarto. Tomásia revela que já faz tempo que ela saiu. Camilo de longe observa a Aurora e Santiago aos beijos. Steve continua explicando a Vênus e diz que o objetivo é ela não ter intimidade com ninguém. Nesse caso, o objetivo é deixar ele apaixonado. Ao encontrar Fernanda, Franco mostra a ela a certidão de nascimento de Artemio Bravo. No telefone com Vladimir, Priscila pede a ele que avise Adriano para aprontar os papéis logo, pois ela não tem muito tempo. Ao conversar com Aníbal, Gonçalo exige provas concretas que Florzinha os traiu. Aníbal mostra os papéis, Gonçalo diz que isso não mostra nada. Aníbal diz ao pai o que vai servir, que o irmão e o pai de Priscila confessem que Florzinha é uma espiã. Gonçalo concorda e, revoltado, sai da sala. Fernanda pergunta por quais motivos uma certidão de nascimento é tão importante. Franco responde que é porque pertence a Artemio Bravo. Fernanda revela que apoia a decisão de tirar Liliana da clínica. De longe, Bárbara observa os dois e diz: então esse é o esconderijo que Fernanda se encontra com Franco Santoro. Muito interessante. Macário aparece e se oferece para acompanhá-la até a casa de campo. Bárbara nega e pede para ele voltar a fazer os seus deveres, mas Macário insiste. Bárbara pede a ele que entre dentro do carro. Franco revela a Fernanda que todos os gastos de Liliana ele irá bancar e que tem uma dívida com ela. Fernanda pergunta a ele qual é essa dívida que ele tem com sua irmã. Franco lembra da última palavra que sua mãe falou sobre Liliana. Macário estranha o caminho e pergunta a ela por que ela está indo em um lado diferente para chegar até a casa de campo. Bárbara diz que quer ver os terrenos, pois Gonçalo quer comprar. Fernanda pergunta a Franco quando é que eles irão tirar Liliana da clínica. Ele responde que na mesma noite e que falará com Oregon. Fernanda pergunta de desde quando ele tem uma relação profissional com o diretor da clínica. Franco revela a ela que desde que chegou, pois Liliana tem sido sua prioridade. Adriano pede que Priscila deixe a pasta na mesa do assistente de Orlando. Priscila se nega a fazer isso, pois ele tem muito tempo que trabalha na empresa da sua família. Adriano diz a ela que coloque onde ela quiser, mas tem que ser ainda hoje. Adriano pede que obedeça. Macário fica agachado e Bárbara vê uma oportunidade de empurrá-lo. Macário capota e acaba falecendo. Steve conta a Vênus que ela não poderá se apaixonar e que ele irá ensinar ela a ter classe. E não será uma tarefa fácil. E pergunta se ela aceita. Vênus aceita. Já no carro, Bárbara diz: velho intrometido, você mesmo que procurou. Fernanda pergunta a Franco com quantos anos ele descobriu que existia maldade. Eduardo lembra do momento do beijo dele e dela no velho celeiro, quando eles eram apenas criança. Franco responde a ela que quando era menino, mas tenta esquecer porque fez muito mal a ele. Camilo leva a Aurora para passear de cavalo. Franco pergunta a Fernanda com quantos anos ela descobriu o amor. Ela responde que quando era menina. Franco então diz: esse amor que você conheceu, menina, parecia com isso? E ele tá com um beijo nela. De longe, Bárbara vê ele se beijando e sai correndo. Franco pede perdão. Fernanda diz a ele: não peça perdão. Olha, o que aconteceu não só foi porque você queria. E ele agradece. Florzinha conta a Margarida sobre Vladimir e diz que irá falar com ele para ajudá-la. Vladimir chega com um buquê de rosas na mão com esperança de encontrar Priscila no apartamento. Mas Adriano conta que ela já foi embora. Bárbara chega em casa e, super revoltada, pede para que Tomásia chame Camilo. A Aurora agradece Camilo por ter levado para andar de cavalo. Santiago chega bem na hora e ela conta a ele que andou de cavalo com Camilo e que adorou.